Oi, pessoal! Bom, eu falei que ia trazer 2 modelos de planejamento para a gente analisar. E realmente eu peguei, tá? Tem algumas alunas que realizaram um planejamento super bacana, super completo, na verdade, até a análise do planejamento foi completo. Eu peguei de uma das nossas alunas e da equipe dela, até eu vou citar o nome, Girane não briga comigo, mas a Girane e o grupo dela fez um planejamento muito bom. Porque o planejamento delas mostra realmente a estrutura que nós queremos de um planejamento. Então, assim, mostrando para vocês como é que ficou esse planejamento, tá? Fica difícil ver aqui a estrutura, mas eu vou citar para vocês os pontos dessa estrutura. Elas fizeram um planejamento do 4º ano do Ensino Fundamental 1, né, ciclo 2, e elas trabalharam com língua portuguesa e gêneros textuais. Bom, a primeira questão que elas fizeram, que eu achei muito bacana, foi colocar, tá, o nome da escola, tudo certinho, a qualificação. E logo em seguida, os tópicos que ficaram completos dentro do planejamento. Quais são eles? Vamos lá. Tema, conteúdo. Então, o conteúdo vai ser língua portuguesa, gêneros textuais. O tema vai ser história em quadrinhos. Olha que legal, histórias em quadrinhos que elas vão trabalhar. Eu achei muito, muito bacana. Pré-requisitos, gente, eu vou ler para vocês. Os alunos têm conhecimento de nível médio de língua portuguesa com relação à história em quadrinhos, pois já trabalharam com outros gêneros textuais escritos e com outras organizações linguísticas e discursivas. Entendem o funcionamento da língua portuguesa, né, no que tange às bases e estruturas linguísticas, o vocabulário, a pronúncia, e estabelecem diferentes contextos dentro da língua oral e escrita. Então, o pré-requisito da criança é ter o conhecimento da diferença entre gêneros textuais. Quadrinho com um texto informativo, com um texto técnico e assim por diante, né? Então, o pré-requisito da criança é conhecer já histórias em quadrinho. Os objetivos, olha que legal. Ler histórias em quadrinho, conhecer histórias em quadrinho, entender o que é uma onomatopeia, identificar e interpretar onotopeias da história em quadrinhos, criar, né, onotopeias escrevendo os sons que ouve e relacionar as onotopeias com descrições. Trabalhar com a questão dos quadrinhos, conhecer os quadrinhos, conhecer a linguagem dos quadrinhos. Metodologia. Faremos leituras de forma individual, em quadrinhos, e em seguida uma roda de conversa. E aí elas estruturaram a metodologia. Na revisão delas, que é aqui, ó, elas me passaram, o que elas revisaram? Como seria a introdução, né? Então, elas iam trazer para as crianças quadrinhos, primeiramente para conhecer, para explorar, para ler pelo prazer da leitura mesmo. No desenvolvimento, iriam fazer uma roda de conversa para avaliar a interpretação do que as crianças leram, para que contem suas histórias em quadrinhos e para que reescrevam histórias em quadrinhos. Na fixação, as crianças teriam que criar a sua própria história em quadrinho. E na conclusão, as crianças iriam transcrever histórias em quadrinhos já existentes, mas dando um novo final. Então, elas iam tirar o último quadrinho da história e a criança teria que montar o final. A avaliação seria feita nos 3 momentos, tanto na introdução, onde a criança vai conhecer e explorar para ver como é que ela está realizando esse movimento. Logo em seguida, a criança na roda de conversa para sentir como é que foi a sua interpretação e depois pela transcrição das histórias em quadrinhos. Se a criança entendeu a linguagem dos quadrinhos, se entendeu a formatação, se entendeu quando é um balão do susto, do medo, da alegria, da conversa formal e assim por diante. As formas de avaliação, então, seria realmente processual, de acordo com todo o processo. E aí, elas colocaram que tem que ter dentro do planejamento os anexos, porque assim, ó, sem ter os anexos, quando um coordenador pedagógico ele vai verificar, ele não sabe o que o professor está trabalhando. Então, é muito importante colocar todos os anexos das atividades e explicar as atividades a serem realizadas.
certo? Então, assim, achei muito bacana porque tá toda a estrutura no qual nós já trabalhamos. Outro planejamento muito bacana foi da equipe da Rosiele, da Daiane, né? Da Mariane e da Aline. Porque elas trouxeram para nós um plano de ensino de língua portuguesa também, tá? Só que olha que bacana, elas trouxeram do 7º ano, do Fundamental 2. E elas colocaram para nós aqui. No Fundamental 2 muda um pouquinho, porque são professores por área. Então o professor ele vai trabalhar o objetivo do 7º ano geral e os objetivos específicos de cada área da língua portuguesa. Então ela tem uma estrutura um pouquinho mais detalhada do que do Fundamental 1. Mas está bem de acordo com o que a gente falou nos outros vídeos. O objetivo específico, a metodologia, toda a descrição. Depois da metodologia, os conteúdos abordados, os materiais didáticos. Gente, eu até vou mostrar aqui, eu não sei se dá para vocês verem a estrutura, mas está muito bacana do planejamento, que tá o material didático, que tá a avaliação. A avaliação, olha que legal. O processo de avaliação será contínuo, ou seja, processual. Todas as atividades de leitura, produção, escrita, apresentação e seminários e trabalhos serão avaliados, além das eventuais avaliações formais. Como exercício com uma palavra fundamental para aquisição e domínio da língua, as atividades de leitura e escrita assumem dimensões maiores, devendo ser consideradas todas que serão realizadas. As atividades de leitura das obras literárias escolhidas também têm exposição de seus estudos e análises, onde os professores vão realizar diferentes propostas sobre literatura. Aí a bibliografia de apoio, né? Porque o professor tem que trazer de onde ele está tirando aquele conteúdo, o que ele tem de apoio. Então, um planejamento bem completo. Então, assim, o planejamento não é um bicho de 7 cabeças. Só que a gente tem que tomar cuidado com os diferentes tipos de planejamento. Eu tenho na educação infantil o planejamento diário, o planejamento semanal e o planejamento mensal e anual. Então, tipo, tem que tomar muito cuidado, porque na educação infantil, muitas vezes, eu tenho o planejamento diário, mas eu tenho também o planejamento de atividades. Eu tenho o planejamento de projetos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque dentro do planejamento de projetos, eu vou fazer um projeto com uma turma, eu tenho que ter os meus planejamentos elencados dentro do projeto. Então, para cada fase do meu projeto, eu tenho um planejamento. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado. Além desse planejamento, tem muitos CMEs que tem o quadro diário, que as professoras, além de tudo, elas colocam o que vai ser feito no dia. A criança vai ter a amamentação, o banho, depois vão tomar o banho de sol, vão no solário e assim por diante. Isso não é planejamento, isso é o quadro de rotina. Tomem cuidado, a gente tem o quadro de rotina e a gente tem o planejamento. O planejamento é das atividades pedagógicas, das atividades realizadas com intenção de ensino-aprendizagem, que é diferente do quadro de rotina. Eu tenho que tomar cuidado com isso. O quadro de rotina é uma coisa, o planejamento é outra. Como o de projeto. Seja no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, até no ensino superior, eu tenho essa diferença. Projeto é uma coisa, e dentro do projeto eu tenho que ter os meus planejamentos. Outra situação muito importante, no ensino superior, a gente trabalha com plano de ensino. E o plano de ensino ele é diferente do planejamento. Ele traz a ementa de curso do que aquela disciplina quer, né, trabalhar, o que aquela disciplina vai trabalhar, os objetivos do que o professor quer alcançar, e ele traz por semana o que o professor irá trabalhar, se a disciplina for semestral ou anual, assim por diante. Se for anual, muitas vezes é bimestral, né, ou mensal, os objetivos por semana. Então ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas que eu não vou entrar em detalhes agora, porque o que nos interessa é o planejamento de aula, o plano de ensino. E tomem cuidado, a gente tem o plano de ação, a gente tem o projeto pedagógico. Eu preciso conhecer o projeto pedagógico da minha instituição. Se você não está em escola ainda, se você não está estagiando, vai numa escola, entra no site de uma escola e coloca lá projeto político pedagógico, que você vai ter acesso. E você vai fazer a leitura desse material, porque o documento é o coração da tua escola. Sem ele, eu não tenho escola.
Esse documento ele é muito importante e ele tem que ser feito por toda a comunidade educativa. Não é o pedagogo fazer sozinho, não é o diretor fazer sozinho. Eu preciso que todos façam esse planejamento juntos, porque é a cara da minha escola, é o que diz a missão que eu tenho, a filosofia que eu tenho. A partir desse projeto pedagógico, eu vou construir o plano anual de ensino da minha escola, todo o planejamento que nós vamos ter anual, e dentro do planejamento anual eu vou ter o plano de ação. O plano de ação são atividades para solucionar problemas da instituição. Está faltando dinheiro para cobrir a quadra. Então, dentro do meu plano de ação, lá em julho, eu vou fazer a festa junina para arrecadar dinheiro, fundos, para poder construir uma quadra nova ou reformar a quadra da instituição. Então, são aquelas atividades para solucionarem problemas. E aí eu tenho que ter as pessoas envolvidas, se a comunidade vai estar em conjunto, se a PMF e assim por diante. Como eu tenho que tomar cuidado que dentro do plano de ação, as festividades, os momentos interativos da escola, eles têm que aparecer no meu planejamento de ensino. Exemplo, festa da primavera. O que os meus alunos vão apresentar na festa da primavera? Eu tenho que ter planejamento para isso. Mais ou menos nesse gênero, certo? Então, pessoal, fica a dica, planejamento de aula, planejamento de ensino, não é uma coisa fixa, quadrada. Eu só tenho que ter detalhes, porque se alguém for me substituir, ou até mesmo os pais, que são leigos muitas vezes, e não conhecem a nossa escrita técnica, não sabem o porquê de cada coisa, ele tem que ler aquele documento e ele tem que entendê-lo. E outra coisa que, assim, me dá um nervoso. Galera, eu quero ficar com o Infantil 4 em 2018, eu fiquei com o Infantil 4, daí em 2019 eu quero ficar com o Infantil 4 de novo, né? Em 2020 também eu quero ficar com o Infantil 4, porque, eu não preciso planejar de novo, né? Eu já tenho meus planejamentos todos feitos, as atividades todas feitas, os projetos feitos pro ano inteiro. Se você tá com esse pensamento, se pega e sai do curso, vai fazer outra coisa, ou você, se você já é formado, você vai ter que se atualizar, porque assim, quem vive de folha amarela, de caderno mofado, não é nem museu, porque hoje nem o museu não tem mais esse sistema de ficar as coisas paradas. Tudo tem movimento e tudo tem atualização. Gente, para e pensa. Nós estamos trabalhando com seres humanos e cada ser humano tem o seu perfil pedagógico de desenvolvimento. Eu não posso trabalhar as mesmas atividades que eu trabalhei em 2018 com a turma de 2019, porque não é a mesma turma. São outras crianças, tem uma forma diferenciada de ensino, eu tenho que atualizar os meus planejamentos, não quer dizer que eu não vá utilizar uma atividade que foi bacana com a outra turma, eu não vou utilizar nessa. E se eu vou seguir com a turma, eu professora Priscila, sou bem sincera que eu não sou a favor de professor que segue com turma. Eu acho que o aluno ele precisa ser desafiado todos os anos. Então eu sou muito contra essa questão de, tem que seguir com a turma, isso eu sou bem contra. Mas assim, gente, não faça as mesmas atividades repetitivas. Não usa teu xerox lá que tá sujinho pra tirar xerox de novo pra você dar aula pros teus alunos. Pensa com carinho que eles estão passando por desenvolvimento, por ensino-aprendizagem e eles precisam do teu afeto, do teu amor nas tuas aulas e da tua essência de professor, da tua formação. Você não se formou professor à toa, você se formou para mudar a vida de alguém. Esse é o objetivo principal. Você está formando um novo cidadão. Então você precisa dar oportunidades para ele. E a oportunidade de aprendizagem começa com você, professor. Então nada de usar coisa velha. Todo ano o professor tem que se reciclar. Todo ano ele tem que buscar algo novo. Certo? Um beijo no coração.